Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos nós aqui e aos que nos virão mais tarde. Nós estamos reunidos para passarmos esses momentos refletindo sobre a palavra de Deus e queremos tomar o texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, e o verso de número 2. Faremos uma breve meditação, depois continuaremos aqui refletindo. Espero que você aí que nos vê esteja ampliando essa reflexão na sua vida. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos Gálatas para corrigir algumas questões espirituais, teológicas, que surgiram naquela região da Galácia. E nesse texto ele vai colocar a seguinte questão, verso 2, capítulo 6. Levem os fardos pesados um dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Carregar os fardos uns dos outros é cumprir a lei de Cristo. Então nós vamos pensar um pouco sobre essa questão e depois nós continuaremos aqui a nossa reflexão. Todos nós temos nossos fardos, o fardo da própria existência. Nós existimos numa condição de necessidade. Deus nos criou numa situação de absoluta dependência dele, uns dos outros, da natureza. Nós não somos completos em nós mesmos, não somos autossuficientes, nós não nos bastamos a nós mesmos. Então a nossa vida é uma dependência constante de Deus, do próximo, do mundo, de tudo que está à nossa volta. Nós só existimos nessa condição. Deus escolheu que fosse assim o nosso existir. E quanto mais tomarmos consciência dessa nossa dependência, dessa nossa necessidade, melhor nos organizaremos e melhor nos relacionaremos uns com os outros, com Deus, com o meio no qual nós estamos. Então, enquanto eu tiver na minha consciência essa realidade de que eu sou dependente, de que eu preciso, de que eu necessito do outro, necessito principalmente de Deus para existir, para estar aqui, para continuar existindo, preciso de Deus para a minha redenção, para a minha salvação, preciso de Deus para me iluminar, me orientar na vida, nas coisas presentes, futuras, e também consciente de que o outro é importante para mim nessa relação de necessidade, de dependência. O meio ambiente no qual estou inserido é importante, eu dependo desse meio ambiente, então melhor eu me organizo, melhor eu vou viver. Agora, se eu não tiver essa consciência, se eu achar que eu não preciso de ninguém, como nós constatamos em alguns casos, pessoas que negam a realidade de Deus, pois acham que não precisam de Deus, que a sua existência não passa de uma coincidência, de um acidente, de um acaso, e que Deus, portanto, não existe. Que ela não depende dos outros também, porque ela por si mesma se basta, etc. Então essa pessoa não vai viver de fato aquilo que é a condição e a realidade do ser humano. A humanidade seria uma realidade muito mais interessante se cada um tivesse essa consciência de necessidade, de dependência, porque todos estariam ao mesmo tempo se ajudando, e nessa ajuda mútua todos estariam vivendo bem, e como já disse o profeta, ninguém padeceria de necessidade.
Então, se nós tivéssemos consciência da nossa carga, do nosso fardo, da nossa limitação, e nós nos abríssemos em relação a isso, e buscássemos uns nos outros o socorro e socorrer, na medida em que isso fosse possível, nós teríamos uma humanidade maravilhosa, um mundo maravilhoso. Mas pelo fato das pessoas serem egoístas, individualistas e etc., então a humanidade vive assim, completamente dividida, as pessoas afastadas umas das outras, formando grupos de interesses e não conseguem experimentar a vida nessa sua realidade maior. Dentro do pensamento cristão, quando nosso Senhor veio e ensinou aqueles seus primeiros discípulos e depois a todos nós, e o que ficou escrito nos evangelhos e depois nas cartas, então nós vamos aprender exatamente isso, como que o Senhor se organizou e organizou aquele primeiro grupo nessa relação de total dependência de Deus e um dos outros. E ele estabelece isso como meio de vida para a sua igreja. E a base dessa relação, ele diz, é o amor, é o seu mandamento. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu tenho amado vocês. Então, se nós cristãos também não tivermos essa consciência de que em Cristo nós nos unimos, nos tornamos essa unidade de corpo, conforme o apóstolo Paulo vai ensinar nas suas cartas, e nesse corpo somos membros uns dos outros, e que o corpo se utiliza de todos os seus membros para a sua manutenção, nós não iremos experimentar a realidade do ser cristão, do ser igreja. A igreja ela começou nessa visão, a gente vai perceber isso em Atos capítulo 2, e à medida em que ela foi crescendo e foram chegando pessoas de diferentes culturas, diferentes pensamentos, ela foi se misturando com novas filosofias de vida, pensamentos de existência, e ela foi se perdendo nessa condição de unidade, de irmandade, de corpo e membros. E a igreja também assumiu essa postura da humanidade perdida, caída, afastada de Deus, e os cristãos passaram a viver, na maioria dos casos, nesse individualismo, nesse egoísmo pessoal. E, quer dizer, a igreja também não conseguiu trazer para o mundo esse testemunho glorioso da unidade da vida, da unidade do amor, da unidade da fé, da esperança. E o apóstolo Paulo vai escrever muito bem aqui aos Gálatas e nas outras cartas também. Então, assim como a humanidade se perdeu nessa relação de igualdade e não conseguiu glorificar a Deus e não conseguiu fazer com que a vida em relação uns com os outros fosse uma vida aceitável, a igreja também se perdeu nisso, ela se separou e os grupos se separaram, e hoje nós temos uma igreja completamente dividida e grupos que se opõem uns aos outros, e dentro desses grupos as pessoas também não se entendem e a necessidade uns dos outros, são poucos aqueles que de fato conseguem enxergar isso e viver isso na prática do seu dia a dia. Então nem a humanidade na sua totalidade e nem a igreja vive essa experiência de unidade, de dependência de Deus, do outro e da vida. Então o apóstolo Paulo vai trazer esse pensamento para os Gálatas, para que eles pudessem, a partir desse entendimento, modificar o modo de ser e de viver a fé cristã. Então esse é um capítulo muito importante, que ele vai tratar essa questão, e nós queremos pensar isso nesse momento. Então, quais são os nossos fardos? Quais são as nossas limitações? Não é difícil para nós entendermos isso.
Cada um de nós aqui sabe os limites que tem. Nós estamos aqui e todos nós vivemos numa relação de acordo, e tudo que nós sabemos, que nós aprendemos, nós herdamos de outros, né? Então nós vamos às escolas, na escola nós aprendemos aquilo que os outros aprenderam de outros. Então essa somatória que vai se levando e vai sendo transmitida de um para o outro. Então, dentro do cristianismo, a fé que eu hoje pratico, a teologia que hoje defendo, então isso eu fui aprendendo na minha vida através do tempo de fé que eu tenho. Então, dentro disso, eu me vejo completamente limitado. Então, eu sou uma pessoa cristã, dentro de uma cristandade, que tem as mesmas limitações, que tem os mesmos problemas, que tem as mesmas necessidades, e que eu preciso delas, que elas precisam de mim, e que nós precisamos um dos outros o tempo todo. Então, constatado isso, a prática do amor que vai resolver, pelo menos deveria resolver, essa questão. Amar o outro, enxergar o outro na perspectiva do amor do próprio Senhor Jesus. Essa é a lei de Cristo. A vida cristã ela não é pautada sobre regras, sobre normas, sobre lei. A vida cristã ela é pautada sobre a pessoa de Cristo. Nós vivemos Cristo, Cristo em nós, nós em Cristo, e o Cristo que habita em nós se manifesta, se mostra nas nossas ações, nas nossas realizações diárias. Então, se Cristo habita em mim, se eu estou em Cristo, esse Cristo tem que se mostrar nessa relação. Então, uma relação que não apresenta Cristo, que não mostra Cristo, não pode ser chamada de relação cristã, não pode ser entendida como cristianismo. O cristianismo é Cristo na prática da vida uns com os outros. Aquele pensamento budista que se aplica também ao cristianismo, que tem a sua validade, nós dizemos: o Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você. O Cristo que está em mim é o mesmo Cristo que está em você, é o mesmo Cristo que está em todos nós. Nós somos esse Cristo que vive nessa missão de revelar Deus ao mundo, mostrar Deus Pai ao mundo, e como irmãos e membros um dos outros, carregar esses fardos um dos outros o tempo todo da vida. Então o apóstolo Paulo coloca isso para nós, e nós devemos olhar para isso com toda essa clareza, para não nos perdermos nas nossas relações. Então, ponto primeiro, nós existimos dentro de uma situação de absoluta dependência. Primeiro, dependência de Deus. Segundo, dependência do outro. Terceiro, dependência do meio do qual estamos inseridos. Isso não muda, isso não vai mudar nunca, porque Deus escolheu isso. Tudo que nós temos hoje, tudo que nós aprendemos, tudo que nós acumulamos, seja em que sentido for, é herança adquirida. É a herança que nós recebemos daqueles que vieram antes de nós. Então eu não tenho nada de mim mesmo, eu não construí nada, eu não produzi nada. Eu tenho aquilo que me passaram como herança. Herança dos meus pais, herança dos professores, herança daqueles que vieram primeiro nesse caminho no qual eu estou guiando. E eu vou deixar agora essa mesma herança para os outros, né? Eu tenho que transmitir isso para aqueles que vêm depois de mim. Transmitindo para os filhos, primeiramente, transmitindo para o meio no qual eu vivo, as pessoas com as quais vivemos, e nós vamos transmitindo umas para as outras essa mesma herança. Então, é um canal que nós seguimos e que nós devemos mantê-lo até o fim da nossa existência. E a base que sustenta isso, a base que mantém isso em ação o tempo todo, é o amor. É o amor que nos faz viver essa experiência de unidade, de igualdade e de dependência. Então, o amor primeiro me faz conhecer a mim mesmo, quem sou dentro dessa verdade. E o amor me leva a ver o outro nessa mesma situação e fazer aquilo que é preciso fazer para que ele também tenha essa compreensão e, compreendendo isso, viva isso na sua experiência.
Então, esses são pontos importantes da existência, não só na existência cristã, mas na existência da vida enquanto seres humanos. Agora, dentro do cristianismo, isso fica mais interessante ainda, porque nós temos na base o próprio Cristo, que se fez carne, se fez humano e viveu essa realidade, viveu essa dependência total, viveu com toda a sua humildade, com toda a sua mansidão, não se orgulhou em tempo algum, não se envaideceu, não se colocou como superior a ninguém, mas mostrando na vida esse seu cuidado para com os grandes, cuidados para com os pequenos, entre as pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas com poderes aquisitivos alto, enfim, o Senhor transitou por esse mundo nessa verdade, dando para nós esse exemplo, esse testemunho. Então, por isso que o viver é Cristo. Então, o nosso viver é Cristo, é seguir essa verdade do Cristo. Quanto mais de Cristo eu mostrar, mais de Deus eu terei na minha vida. Então, nós vamos nos conformando com Cristo, e nos conformando com Cristo, nós vamos nos conformando com Deus, e nos conformando com Deus, nós nos conformamos com a realidade daquilo que somos em todos os âmbitos da nossa existência. Então, entendendo isso, certamente nós viveremos bem, e a sociedade, a humanidade, e agora o cristianismo, a igreja, o grupo no qual nós vivemos, será um grupo maravilhoso. Paulo vai escrever isso de uma forma assim, um pouco mais ampliada, no capítulo 15 da sua carta aos Romanos, do verso 1 ao verso 7, ele toma todo esse pensamento, faz um resumo maravilhoso disso e coloca para os romanos e para todos nós o que é a vida em relação a Deus, em relação ao outro, em relação a nós mesmos, em relação ao meio, e isso, ele diz, é isso que basta para viver a vida boa, a vida de Deus, a vida com Deus. Então, meus queridos irmãos que nos veem nessa live, os irmãos que estão aqui nesta manhã, para nós, a realidade da existência é isso. Compreender isso é compreender o plano de Deus para a nossa existência. Deus poderia ter escolhido uma outra realidade para nós. Deus poderia ter escolhido um mundo diferente para nós. Mas Ele escolheu essa nossa realidade e o mundo no qual nós estamos. Então é nos conformando com isso, nos conformar no sentido de se adaptar, de se amoldar, né? De se tornar um nessa realidade. Nós vamos viver para Deus, viver bem e viver sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, pense nisso, amplie isso e se veja assim para que você não se perca no mundo de egoísmo, de individualismo. Nosso Senhor Jesus coloca duas situações nesse sentido. O fariseu individualista, autossuficiente, independente, e o publicano, totalmente sem condição alguma, até mesmo de olhar para o templo. E o Senhor Jesus diz que a oração feita, ou a consciência colocada diante de Deus daquele publicano, fez com que ele fosse justificado. Então, quando ele olha para si, se reconhece dentro de toda essa realidade e diz, Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Jesus disse, ele foi justificado nessa sua humildade. Quando ele se viu, de fato, quem ele era e como ele existia, e ele busca em Deus o perdão e a orientação da vida, ele foi justificado. Agora, aquele individualista que achava que era senhor de tudo, que tinha em si mesmo condição suficiente para se aproximar de Deus e expor a sua grandeza, não foi justificado. Então, essa capacidade de se conhecer e se aceitar como tal, é isso que muda a nossa existência. E dentro disso, o Senhor Jesus se expressa em nós. Que Deus te guarde, te ajude, te faça compreender mais e mais isso, e nós seremos bem-aventurados se agirmos dessa forma. Carregar os fardos uns dos outros, e assim cumpriremos a lei
de Cristo. Amém e amém.